Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos, a todas. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso videocast Ser Artista, no nosso canal do YouTube, e no podcast Ser Artista em todas as plataformas digitais, com muita alegria. Lembrando a todos vocês que esse podcast é oriundo desse livro que eu escrevi com o Arnaldo Bloch pela editora Hyperpós, um livro que só me traz alegrias, como eu falei para vocês. Ele vira uma peça e vira uma série, né? E toda semana, toda quarta-feira às 8 horas, nós estamos aqui nos nossos estúdios, uma grande estrela do cenário artístico brasileiro. Hoje é um dia, todo dia eu vou falar que é especial, todo dia eu vou dizer que é minha amiga, todo dia eu vou dizer que é uma pessoa que eu amo muito, todo dia eu vou dizer que é um grande prazer receber, porque é tudo verdade, né? Como eu falo, Deus me fez um homem privilegiado, trabalhar com o que eu gosto, com quem eu gosto. Então isso é um privilégio, né? Porque eu tenho a honra de trabalhar com os melhores do Brasil, e isso me deixa na vaidade positiva. É um agradecimento diário, né? Eu acordo agradecendo e durmo agradecendo. Ana Lúcia Torre, muito boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Sempre fico muito emocionado quando eu fico de frente para uma grande atriz, né? Mas talvez eu não tenha te dito uma coisa na vida que eu vou te dizer aqui. E não encare isso porque você está gravando o podcast como qualquer elogio por elogio. Eu falo isso nas rodas, eu falo isso nos lugares que eu frequento e falo de boca cheia. Eu acho você a top 10 do país. Você, indiscutivelmente, para mim, é uma das maiores 10 atrizes do Brasil, quiçá do mundo. E eu não falo isso à toa, e não só pela sua linda trajetória, mas a sua versatilidade, a sua capacidade de representar personagens com uma visão muito peculiar e muito diferente, realmente é muito fascinante. E eu vou começar falando na versatilidade. Não são todas atrizes que são versáteis. Tem grandes atrizes, às vezes ela tem a mesma tessitura. A Bibi, por exemplo, ela conversava muito comigo assim, Marcos, eu acho essa pessoa a maior atriz dramática do país. Sim. Eu acho essa pessoa a maior comediante do país. Né? A gente tinha umas análises. E ela falou assim, essa atriz, ela faz de tudo e tudo que ela faz muito bem e ela faz tudo com muita qualidade, não tem diferença nenhuma. A sua versatilidade é uma peculiaridade da sua personalidade artística, né? Sim. Isso foi uma coisa que foi surgindo com o tempo ou naturalmente você buscou essa na versatilidade? Porque tem atrizes que não gostam de comédia, por exemplo, que não gostam de fazer. Eu conheço gente que não gosta. Tem atrizes que não gostam de fazer drama. E eu sinto que para você chegou, tá valendo. Como é que você visualiza isso? Primeiro, obrigada. Fiquei muito feliz com o que você falou. E como é que eu cheguei nisso? Não sei. Eu sei o seguinte, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E ao longo do tempo eu fui entendendo como ser humano que nós temos dentro de nós todos os seres humanos, não é? Você pode ser muito alegre, muito má, é você que escolhe o seu caminho. O caminho que eu escolhi, Ana Lúcia, é um caminho de muita paz. A discussão me deixa
desgastada, me deixa triste, quando não nervosa. É, certas notícias me fazem muito mal. Não estou falando que eu sou Cinderela, Claro. absolutamente. Já passei por situações de vida muito difíceis, como qualquer pessoa. Então, mas sempre tive em mente que todos somos iguais. Dentro das nossas possibilidades, cada um age de acordo com aquele seu momento. Então, essa história, eu internamente, sou uma pessoa, todo mundo acha que eu sou muito séria. Mentira. Nem um pouco. Eu sou de... Sorte que quem tem a oportunidade de te conhecer como eu e sabe do seu humor. Então você vai responder. A sua resposta também responde até a segunda pergunta, porque é isso. Exatamente isso. Você é uma unanimidade, eu não sei se você sabe, na categoria, na classe, né? Uma unanimidade de uma boa colega, de uma boa coxia, de bom humor, de inteligência emocional, né? Fora o respeito que as pessoas têm pelo seu talento, pelo seu trabalho, tem um respeito muito grande pela pessoa que você é, né? E eu acho, e aproveitando e aprofundando esse assunto, nos tempos que nós vivemos, não adianta só a vocação e o talento. Eu acho que tem que ter vocação, o talento e a inteligência emocional. O que você acha disso? Eu acho que tem que ter esses três que você falou, mas tem um que é muito fundamental também, que é a generosidade, né? Então, digamos, eu vou começar um novo trabalho no teatro. Eu falo no teatro porque é a minha casa, né? Foi lá que eu fui me construindo. Então, é claro, eu leio o texto, eu estudo um pouco antes de começar, mas quando eu chego, que estão os meus colegas e está o diretor, quem sabe do encaminhamento dessa peça e dos personagens é o diretor, que está estudando isso há 2, 3 anos. Então, eu tento, na medida do possível, zerar e começar, claro, que com 48 anos de carreira você tem uma bagagem enorme. Claro. Mas por onde eu vou? Eu não vou pronta. Eu nunca fui pronta. Eu deixei aquilo começar a entrar em mim e, de repente, isso toma uma forma. Eu nunca dei uma forma, prescrevi uma forma. Eu fui indo, só lendo, só lendo. Só um dia eu estava lendo diferente, outro dia eu estava agindo diferente. E tem uma outra coisa que para mim é fundamental, não sei se eu vou fugir do assunto, mas para mim é fundamental. Eu sou, antes de tudo, uma trabalhadora do teatro. Então, comigo nunca teve essa história de que eu fiquei tomada pelo personagem. Quem fica tomado é médium. Né? Isso é muito engraçado, porque eu já passei uma situação com uma atriz, porque ela fez uma personagem muito complexa, e um dia ela me ligou e falou assim: Marco, cheguei em casa hoje com a personagem ainda não foi embora. Não, eu não sou médium. Eu já ri muito com isso, porque a personagem sai do palco, acabou, né? Acabou, né? Eu posso ficar um pouco ainda emocionada, mas sair sou eu, Ana Lúcia, o personagem está ali. Porque também tem uma outra coisa que talvez aconteça com vários outros artistas. Quando eu estou fazendo um espetáculo, que eu estou em cena, seja também na televisão, e que exige uma carga emocional enorme, eu não sei se eu vou explicar direito, mas eu sinto que o personagem está indo naquela vibe, ele chegou lá, ele me exauriu fisicamente e emocionalmente. Porém, Ana Lúcia está aqui. Sempre que a gente está em cena, tem 2 pessoas. Não criticando nem nada, mas às vezes eu digo, estamos lá, né? Estamos lá, estamos juntos. Eu vou até aproveitar e fazer um comentário que eu amei antes da gente começar a nossa gravação. A Ana tá com o joelhinho um pouquinho machucado, mas ela tá ficando muito bem. E ela tava mancando só um pouquinho hoje e ela faz um espetáculo, a gente vai falar já, Longa Jornada no Dia Dentro. E eu
anda pra lá, anda pra cá, a personagem tá E maravilhosa. senta e levanta e senta. Eu falei, Ana, cadê aquele joelho machucado? O que você me respondeu? Quem está machucado é Ana Lúcia, o personagem não. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Essa é a definição do seu bom humor. É. Agora, você, quando tá lá na coxia, com essa inteligência emocional toda, se alguém começa a dar defeito, você busca um diálogo com essa pessoa para tentar acalmar ou você deixa ela quieta e que os responsáveis tomem sua devida atitude com a pessoa? Depende do colega que está lá, depende da situação em que nós estamos. Sempre tento falar com calma com aquela pessoa e se a situação continua muito forte, eu tento falar com o diretor sempre de uma maneira mais leve possível para não sobrecarregar ainda mais o trabalho dele e do grupo. Muito bom. Ô, Ana, você está com 48 anos de carreira, faltam 2 para 50, que é uma data muito emblemática sempre. Você tem esse currículo super vasto. Nesses 2 anos que faltam para os 50, você que já fez de tudo, tem alguma coisa que você gostaria? Porque eu lembro que, assim, há 4 anos atrás você me disse, Marcos, eu quero muito fazer uma longa jornada dentro. E você foi e fez. Você, depois de 48 anos de carreira, ainda tem um sonho artístico, assim, dá falta fazer isso ou você acha que já fez tudo? Não, eu tenho muitos sonhos. Mas você tem algum específico, assim? Não. Não. Eu tenho sonhos com diversos personagens, né? Que talvez eu ainda não tenha realizado. Eu só queria fazer um comentário. Eu tenho 48 anos de carreira Tenho profissional. mais um amador, né? Mas tenho amador. Então, é muito mais tempo, mas profissional. E trabalhando sempre, que eu estou sempre trabalhando. Sempre. São 48 anos, porque eu comecei... o meu primeiro trabalho profissional foi com 30 anos, fazendo ecos no teatro. A gente vai até comentar isso, mas eu quero voltar em mais 2 coisinhas. Eu tenho um episódio com a Ana que eu quero deixar registrado, porque é nos meus 35 anos de carreira, humilde 35 perto da Ana, foi o único episódio que eu passei parecido com uma atriz. Todo ator, quando me liga, fala assim, quero um almoço, quero uma reunião, tem uma certa tensão. É da natureza do ator, né? E eu a vida inteira me acostumei com isso. Tem almoços que são agradabilíssimos, mas tem às vezes uma certa tensão que eu digo não é comigo em si, uma questão para resolver e faz parte do processo. Claro. Certo. E um dia você liga e fala, eu quero almoçar com você. E imediatamente nós marcamos o almoço. Nós sentamos no meu velho e bom Rosita, que eu como todos os dias. Delicioso. Eu olho para a Ana e pergunto, e aí, Ana, qual foi o problema? Ela falou, nada, eu vim aqui só te ver. Estava com saudade. Estava com saudade. Ana, você não sabe da alegria que eu fiquei, porque isso é uma coisa tão rara. Muito rara. Alguém marcar um almoço porque estava com saudade, primeiro, para quem recebe esse comentário, é muito gratificante, né? E segundo, que é muito bom ter uma troca por trocar. Claro. Né? É uma troca sem um determinado assunto específico, é muito prazeroso. E eu quero que você marque muitos almoços comigo por saudade, Por tá? saudade. Por favor. Eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu acho que talvez você nem tenha percebido sobre a perda da sua mãe, o que eu fiquei muito interessado na forma com que você lidou com a morte da sua mãe. E eu vou dizer por quê. E eu estava louco para discutir isso com você. No ano de 2021, quando eu comecei as perdas, né? Sim. Que foi muito avassaladora, porque, claro, todo mundo tem um término, todo mundo é finito, mas eu tive uma sequência de 5 perdas em um ano muito Foram fortes, bem. pessoas que eu amava muito. Começou de longe com a Daisy Lúcide, que era meus contatos. A Anissete me devastou. Não, Anissete. Né? Depois a Camila Amado me devastou mais ainda, porque foi a maior divulgadora do meu livro e disse que era o livro que ela queria ter escrito. Depois Vivinha, nossa amada Eva Vilma. E, por último, a Françoise Forton, que era minha irmã. E eu tive até que fazer uma ablação no coração. Eu lembro. Lembro que adquiri uma arritmia cardíaca. Acho que de tanta tristeza, de ter que segurar uma empresa tão grande, trabalhar tanto. E essas perdas que são pessoas que fizeram parte da minha vida inteira. Eu lembro no dia que você perdeu a sua mãe.
E eu estava muito preocupado com você, porque você é sempre uma ótima filha, você cuidou dela muito bem até o fim, né? Eu achava muito bonito, porque você vinha de São Paulo, gravava, sempre preocupado em Correndo, voltar, voltar. né? E telefonando E 2 vezes telefonando por 2 vezes dia. por dia. É muito bacana isso. Mas você lidou... Eu achava que no dia da perda, eu encontraria uma pessoa bem mais abatida, bem mais triste, bem mais frágil. E eu lidei com uma mulher muito forte, muito lúcida, muito consciente, muito coerente. Você sabe que a forma com que você me deu a notícia falou me fez até bem, porque eu tenho um pouco de dificuldade do desapego das pessoas que eu gosto. Sim. Tenho muita dificuldade com isso, né? Claro que eu tenho consciência de tudo, mas eu tenho uma coisa de querer viver com quem eu gosto pro resto da vida, o máximo que eu puder. Isso é uma coisa circunstancial da sua natureza? Ou foi um momento que você estava muito consciente? Queria que você falasse um pouquinho sobre as perdas mesmo para você. Como é que você lida com isso? Porque eu achei muito interessante a maneira que você se posicionou. Eu acho que o que me ajuda muito nesse processo é a minha formação espiritual. Qual é? Eu sou espírita, Kardecista. kardecista. E desde sempre papai foi espírita, trabalhou a vida inteira. Ele trabalhou uns 50 anos sem parar. E tudo era conversado com muita simplicidade em casa. Principalmente sobre essa, não morte, mas essa passagem para um outro estágio mais tranquilo. Vocês faziam culto no lar ou não? Nós não fazíamos culto no lar, mas nós tínhamos um lugar onde nós fazíamos reuniões toda semana. Depois, quando eu estava aqui no Rio, logo no começo, que eu comecei a gravar e tudo, eu fiquei hospedada na casa de um amigo que fazia reuniões espíritas toda semana. Então, tinha sempre um amparo. E nessas reuniões eu sempre recebi muita orientação sobre vida em geral, vida aqui, vida lá. Para quem acredita, é uma coisa que apazigua Muito. extremamente. Além disso, os últimos 10 anos de vida, a mamãe passou morando na minha casa. Então, eu fui vendo essa situação como papai já havia falecido com uma situação pior, porque ele teve Alzheimer. E nos últimos 6 meses ele teve que ficar numa clínica especializada e tudo, e eu trabalhando no Rio, indo para lá. Tanto que o pessoal de lá dizia, tem hora para visita, mas você pode vir a hora que você chegar. Porque eu estava sempre viajando. Mas a mamãe ficou em casa os últimos 10 anos, consciente até a véspera. Mas você vê que a pessoa está cansada. Ela dizia... Desiste, né? Eu estou cansada. Se arrumava toda manhã, tomava banho, se arrumava bonitinha, mas não saía de casa. Enfim, você foi vendo aquilo, né? E a minha grande amiga de São Paulo é a que foi geriatra da mamãe. Então, ela também ia conversando comigo sobre esse aspecto físico que estava... É uma maneira da gente se desprender. E ela foi indo Deixar ela ir, né? Mas eu entendi agora perfeitamente tudo. Porque eu tenho uma família ecumênica, mas eu tenho uma irmã kardecista que faz culto no lar. E seu irmão que é monge. Eu católico, mas também com uma adoração pelo kardecismo. Super compreendido. Ana, uma coisa que eu tenho discutido muito aqui é o país etarista, né? O etarismo. Hoje, um profissional de 50 anos, ele já ele 40, quer, né? Ele é 40, ele já tem dificuldade de se recolocar. É muito cedo. Né? Hoje nós vivemos muito, graças a Deus, né? Não só pela medicina, mas as condições de vida melhoraram muito. Agora, você é uma etarista, a gente brinca com isso, né? Uma atriz de terceira idade muito privilegiada. Sou. Para quem não sabe, esse ano a Ana falou assim, quero férias, mas os convites não param. Ela acabou a novela, a peça, e já tinha 2 filmes, uma série. Não, eu fazia peça, parei a peça para fazer a novela, voltei com a peça. E agora tem 3 convites, agora eu preciso parar. É uma maravilha uma atriz da terceira idade ter um convite atrás do outro, porque desde que a gente trabalha junto, eu não me lembro de você ter
parado. Não. Eu só me lembro de você falar assim, Marcos, eu preciso parar porque eu tô cansada. É um privilégio. Mas você tem essa consciência de uma maneira geral ou você acha que não? Como é que você visualiza? Vivemos para você ou não num país etarista? Vivemos absolutamente num país etarista. E eu acho que eu tenho uma profissão que é exatamente o oposto desse etarismo, né? Eu posso trabalhar até a hora que eu não conseguir mais falar. O que a Rosinha falou foi a coisa mais linda no término da Rosinha. Na minha pergunta final, que eu sempre faço a todas, eu falei, o desejo é assim, eu quero morrer trabalhando. E é lindo uma atriz de 90 anos, porque essa é a beleza da profissão do ator. Lógico. É você poder trabalhar até enquanto o corpo aguenta. Eu digo, sempre tem uma avó, sempre tem uma tia, sempre tem uma vizinha fofoqueira, uma freira, sempre tem alguma coisa. Uma bruxa da minha... Eu preciso fazer uma bruxa, que eu nunca fiz. Nunca? Não. Com essa voz linda que Nunca você tem. fiz uma bruxa. Tá vendo? Já é um personagem que você... E um dia, Valcir Carrasco, eu já fiz várias novelas Vou do até falar Valcir. dele. E um dia Valcir falou, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu falei, claro que tem. Uma velha prostituta dona de um bordel. Também não. Suzana Vieira está fazendo agora. Pois é, não fiz ainda. Vou anotar isso, essas duas coisas. E uma coisa linda que eu sinto, você é a minha quarta convidada aqui, né? Eu tive a honra de ter Natália, Rosa Maria, Dani, você. E as três, o meu pensamento, assim, dá a sensação de que, claro que todas as mídias são importantes, mas o teatro é a nossa grande paixão, né? Eu tenho o meu coração é do teatro. Sim. Trabalho com tudo, mas eu sou um apaixonado. Eu acho que eu sou um dos produtores que mais produzi no Brasil, Sim. mais de 100 espetáculos. E eu ouvindo a Natália, ouvindo a Rosinha, ouvindo você falar, como o teatro fala mais alto dentro da gente. Isso é dentro de você também, assim, mesmo fazendo tanta televisão e cinema? Eu sou cria do teatro. Eu nasci no teatro. E eu nasci no teatro trabalhando em grupo, que é um detalhe extremamente importante. Anos depois de carreira, eu voltei para outro grupo. Eu primeiro, como amador, fiz parte daquele grupo do Tuca. Eu inaugurei o teatro em São Paulo, teatro da Universidade Católica, com Morte e Vida Severina. Viajamos, Que foi um acontecimento. Um acontecimento nacional. Você explodiu já de cara ali, né? Foi. Na época da ditadura militar, né? Imagino que eles passaram. Anos depois eu fui para o Grupo Tapa e lá fiquei 7 anos. E eu vou só dar um detalhe para o público. Trabalhar em grupo significa varrer o chão. Na peça em que você não está fazendo, você fica na coxia, ajudando os outros colegas a trocarem de roupa. Você arruma camarim, você participa de tudo o que está sendo feito, independente de você estar ou não. Isso é uma maravilha. Eu ia falar da sua passagem pelo Grupo Tapa, porque eu assisti, eu não sei se foi a Raposa do Café. Pode ser. Nossa Cidade. Não, Nossa Cidade eu não fiz. Quantos espetáculos você fez com eles? A Raposa, eu tenho certeza que eu vi. Eu fiz a Raposa, depois eu voltei fazendo... Ai, meu Deus, mais ou menos. Dois, mas o que eu achava interessante é exatamente o que eu perguntei. Eu fiz vários. Porque eu vi, como eu sou do Rio, vocês já se apresentavam naquele teatro lá no centro. Mas o que eu fiquei fascinado é que você já tinha uma carreira muito sólida na televisão. Sim. E você foi para lá. E eu presenciei muito isso em Paris, quando eu fui fazer Bibi Ferreira cantando Piaf. Eu tive a oportunidade de visitar o teatro da Ariane Moschini. Sim. Que a Juliana Carneiro, inclusive, fez a abertura do show da Bibi em Paris, no Teatro de Brasil, os autores da Piaf na plateia. Um momento histórico que o Nilson Raman, que era meu sócio amado, que cuidava da Bibi e produziu o show lá. E o teatro do grupo é isso. Todo mundo faz tudo. A gente tinha a minha amada amiga Maria Adélia trabalhando lá. Lava banheiro, cozinha, passa. Tira refletor, limpa lentes. E faz o teatro. E vocês aqui faziam tudo isso também. Tudo. E eu acho que é um exercício muito importante, né? Mesmo depois de tendo feito sucesso na televisão,
né? Te bota de igual para igual, te poda a vaidade. Eu acho muito bom o trabalho coletivo. É. Eu acho que ele frutifica muito, muito, muito dentro da gente. E também vai de uma outra coisa, que vaidade é uma coisa que a gente sempre conversou isso em casa, sabe? Pra quê, né, Ana? O que faz a quê? vaidade, Pra quê? né? Com certeza. O respeito, sim, é bom. E eu gosto. Necessário, né? É. É necessário. Agora, vaidade. Eu acho que você falou a palavra certa. É o respeito e depois o legado. É o comprometimento com que as nossas escolhas, o que a gente pode refletir de bom numa sociedade. Somos nós que escolhemos essa nossa postura. Exatamente. E o que nós queremos com essa postura. A celebridade chega a me dar um arrepio, porque Que é onde o público não entende mais, né? O que é ator, o que é digital influencer, e o que que é é celebridade? celebridade? É um problema isso, de uma certa maneira, porque o público passou a misturar, botar todo mundo no mesmo bolo. E aí as pessoas me perguntam, mas você é muito assediada na rua? Eu digo, gente, é o seguinte, enquanto a novela está no ar, eu sou muito assediada. Depois de 2 meses, a coisa calma. Agora, eu moro em São Paulo, num bairro, num prédio, como a maioria das pessoas. Eu boto a minha roupinha de manhã, vou para o supermercado, bato papo, eu falo muito, bato papo com os caixas, depois vou visitar o meu amigo que tem uma loja de cortina, porque são 10 horas, é hora do cafezinho, eu vou lá. Então eu Qual é o passo. bairro? Eu moro numa parte do Jardim Marajoara. Então eu passo por lá e todo mundo diz, oi, Ana. Ana. É como se fosse uma pequena cidade interior, né? Porque eu sou parte daquele grupo, Muito gostoso. não é? Muito bom. Ô, Ana, no seu teatro universitário, você foi amiga de Chico Buarque? A primeira peça que eu fiz na vida foi Morte e Vida Severina. Éramos todos estudantes. Era um teatro de estudantes. Então, resolvemos montar, quer dizer, tinham 3 profissionais que foram chamados para montar um grupo na PUC, São Paulo. Desse grupo fizeram um teste com pequenas leituras. Então, tinha gente de direito, ciências sociais, psicologia, pedagogia, filosofia, arquitetura, urbanismo, tudo. Aí resolveram fazer o Morte e Vida Severina. Então chamaram uma pessoa que estava começando a compor músicas muito bonitas para musicar os poemas do Chico, sem mudar nenhuma palavra do texto. O poema de João Cabral está integral. E Chico veio que fazia arquitetura e fez. Aí tinha tinha que fazer cartazes e tudo. Então veio Cláudio Tosi, grande artista plástico, que era estudante também de não sei o quê, fez aquilo tudo. Como é que é o comportamento em cena? Marica Gidali, grande bailarina de Também São Paulo, fez parte? ela preparou a gente. Não sabia. Quem ia dar palestras para a gente foi um grande diretor de teatro da época, Eugênio Kusnet, que era um gênio do teatro. Então, nós fomos rodeados pelos melhores profissionais de São Paulo que queriam fazer alguma coisa numa época de ditadura. Que maravilha. Que maravilha. E depois você teve algum contato com o Chico ou não? Foi só... Eventualmente, ele viajou com a gente para a França. Ah, chegou a viajar. Anos depois, reencontro o Chico, porque eu estava fazendo uma peça com Marieta. Ai, que delícia. É. Agora, é muito engraçado, porque você viveu o período da ditadura, mas eu considero que você também viveu o surgimento da grande efervescência cultural do país. Anos 60. Anos 60, né? Cinema novo, né? Caetano e Gil explodindo, teatro oficina, Espetáculos de teatro mímica, arena. poesias no meio da rua. Época que eu não acho que não, com a qualidade que surgiu, acho que não voltam mais. Nunca teve mais. Nunca teve mais, Não, né? não. Foi um privilégio de uma década que vocês viveram. Tem alguma coisa nesse período? Porque esse período é muito rico. Muito.
né? E a gente fica fazendo até hoje releituras desse período, Sim. remontagem. Você tem alguma coisa que tem um marco maior dessa época que te represente tudo isso? Ou você acha que tudo é muito válido e... É como eu sou do teatro, né? Desculpem, mas o teatro é opinião, Essa é a tua opinião, né? teatro de arena, né? Tem algum espetáculo emblemático que você acha, assim, que representa a opinião como nunca? Arena Canta Zumbi. Quem fez na época? Guarnieri, Dinas Fat. Não me lembro se Paulo. Nunca mais foi remontado, Ana? Eu não sei. Eu nunca ouvi falar, de verdade. É, Eu sabia. mas era um grupo considerável. Considerável. Na mesma época, tínhamos nós fazendo Morte e Vida Severina, e na mesma E época, eles no outro teatro. eles no outro teatro, e tinha o Oficina fazendo O Rei da Vela. Ah, isso foi o marco do marco, né? O marco. Tudo ao mesmo tempo. Tudo... olha que efervescência. E aí tinha Cinema Novo. Incrível. Agora, o que você... A tua parte profissional em Lisboa? Eu queria que você contasse como é que você parou lá e o que foi profissionalmente lá. Não, eu fui porque eu estava namorando com um rapaz que depois se tornou meu marido. E nós resolvemos ir para lá. Fernando Lobo? Não, o Luiz Fernando Luiz foi Fernando foi depois. depois. Ele era um colega meu de faculdade. E foi uma época em que a Universidade de Lisboa abriu as portas para estudantes brasileiros. Que interessante. Todo mundo muito aventureiro foi para lá. E você foi estudar arte cênica? Nada. Não? Eu fui estudar literatura, mas no meio do processo tinha um grupo de teatro que eu conheci no Festival de Nancy, poucos anos antes, e eles estavam fazendo uma coisinha, eu fiquei com eles um ano trabalhando, mas depois meu marido foi se mudar, ele queria fazer uma coisa que no Brasil não existia, nem sei se já existe, direito marítimo. Não sei se existe. E na época só existia direito marítimo em 4 países do mundo. Estados Unidos, Japão, não me lembro qual outro, e Noruega. E nós tínhamos um amigo norueguês em Portugal. E ele facilitou nossa ida para lá. Lá fui eu para a Noruega. Ah, depois de Portugal você foi para a Noruega. Mas eu queria falar um pouquinho mais da passagem. Você tem relação com Lisboa e o país, Portugal de maneira geral, ou não? Ligeiramente. Você nunca se apresentou lá? Não. Já fazendo Norma, com Eduardo Moscovis. Porque as suas novelas todas passam lá, sucesso. Isso sim. Mas eu amo Lisboa, amo Portugal inteiro. Apaixonada. Tenho milhares de amigos e acho que Apaixonada. deve ter sido uma experiência bem agradável na sua vida. Foi. Né? Agora, quando você vai para a Noruega e para outros países depois, você faz você tem um monte de profissão. Um monte. Eu queria que você numerasse, porque é tão peculiar o volume de coisas que você fez. Cita 3 coisas, porque você fez coisas que não tem nada a ver com nada. Nada. Eu achei engraçadíssimo você passar pela Europa fazendo coisas que você... O que você fez? Sobrevivência. Sobrevivência. O que você fez como sobrevivência? Então, assim que eu cheguei na Noruega, eu me apresentei na embaixada, que era uma embaixada pequenininha, e mais brasileira, né? Fui lá e falei, olha, estou aqui, meu endereço é tal, parará. Ah, tá bem. Aí eu fui procurar emprego. Então, primeiro eu me inscrevi na faculdade para fazer um curso rápido de norueguês para estrangeiro. Aí fui procurar emprego, achei emprego de vendedora numa loja daqueles suéteres maravilhosos, típicos E da você aprendeu Noruega. a falar o norueguês, o básico? Aí eu morei 4 anos e meio. Ah, você chegou a ficar tudo isso? É. Ah, então... Aí fui morar na casa de um pessoal que já tinha morado no Brasil. Então alugamos lá um apartamento deles. E fiquei nessa loja um tempão. Não, mentira. Primeiro eu cheguei e fui trabalhar num grande hotel como camareira. Arrumava quarto, lavava banheiro, conversava com todo mundo. Na hora do almoço eram os funcionários todos juntos. Lá eu fiquei uns 4 meses. Aí consegui o lugar nessa loja.
Era uma loja ótima no centro de Oslo, com duas... Os donos eram um casal já mais idoso. E os doces me trataram assim, sabe, com maior cuidado. E um dia eu recebo uma ligação da embaixada norueguesa pedindo para eu passar por lá. Eu passei por lá e o embaixador falou, olha, nós somos só 5 pessoas e eu estou precisando de um brasileiro que trabalhe comigo. Para datilografar, para os meus textos. Tem alguns textos que são, digamos, mais confidenciais, e eu estou sozinho, não tenho tempo de botar no papel. Depois ele se enfiava dentro de um cofre e criptografava tudo, enfim. E lá fui eu trabalhar. Nunca tinha pego numa máquina de escrever. Eu catava milho. Você se atirava. Sim. Aí 2 meses depois eu já... Essas experiências são muito enriquecedoras, você não acha? São maravilhosas. Te tira o medo de você começar algo diferente, né? Maravilhosa. Aí meu ex-marido, foi fazer um estágio em Londres. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá no escritório da Petrobras de Londres, que tinha sido do Tuca. Liguei para ela. Ela me arrumou um trabalho em Londres, no escritório. Então eu cheguei em Londres numa sexta, segunda eu já estava trabalhando. E bem descolada, que já, né, você já estava há muitos anos por lá fora, já estava com outra cabeça. É assim, total. Ana, eu tenho um quadro agora que chama-se Dicas de Leitura. E eu sempre dou uma dica de leitura de algum livro que eu acho que eu gosto, e tem a ver também, inclusive, com um convidado, algum DNA. Então eu queria que você primeiro me desse a sua dica de leitura de alguma coisa que você acha que os estudantes de teatro, que os atores deveriam ler como livro de cabeceira, como muita gente considerou, para minha felicidade, humildemente falando, do meu livro, um livro de cabeceira. E assim, que livro você acha que todo ator deveria ler? Eu estava pensando em outra coisa. Pode ser qualquer área. Pode ser um livro que você se identifique, um livro que te transformou. Não precisa ser necessariamente um livro técnico, não. Não, porque assim, é fundamental você ler. Ser artista, você ler Stanislavski, você ler teatro japonês. Teatro japonês? É interessantíssimo. Nunca li. Métodos de atores japoneses fundamentais, sabe? Para essa disciplina que é absolutamente necessária na nossa profissão. Adorei saber. Muito. Mas eu acho que também o ator tem que ler o geral, porque você não sabe qual será seu próximo personagem. Você não sabe se ele vai ser um... Se você visse eu assistindo TV, é uma loucura. Eu vou de arte para programa de veterinário, para ver bichinho, eu vou para... É uma loucura. Você vê de tudo, então. Eu acho que o ator tem que ter um leque de abrangência de assunto. O meu assunto atual já desde a pandemia, é literatura feminina. Então eu li muito sobre a literatura africana, tem umas autoras absurdas. Tem umas maravilhosas. Eu vi na Flip um debate de uma delas, incrível. Literatura oriental. Iranianas, mulher, é uma coisa, é outra coisa, é outra cabeça, é outro mundo, mas converge para a coisa mulher. Sim. Mas agora, e é isso que eu digo para todo mundo, você tem que ler poesia, você tem que ler teatro, você tem que ler literatura global. Agora, o que eu recomendo, porque eu já passei pelo mundo, mas aqui, Lia Luft. Amo. Qualquer livro. Beth Goulart fez um espetáculo dela lindo. Cornicete, nada a perder. Lindo. É sensacional. Porque ela vai lá. E o ator tem que ir lá. Não adianta o ator ir daqui. O ator tem que ir lá para depois sair por aqui. E acho que a Lia nos deixou no passado, né? É uma coisa... Uma pena também. Mas elas se perpetuam, né? As obras, né? Graças a Deus. Bom, a minha dica de leitura é um livro que eu vou dar para você, porque
é a Cláudia Raia, a biografia dela que eu Sim. adoro, Sempre Raia em Novo Dia, da HarperCollins, Minha que ela fez com a querida. Rosana Hermes, sua amiga. E eu escolhi essa dica de leitura hoje, que foi um livro que a gente fez com muito amor, porque a Cláudia Raia, ela é solar, que ela tem a alegria e a generosidade da Ana Lúcia Tolo. Então essa Eu- é uma lembrança para eu- você. Amo Cláudia, a gente sempre, desde que ela tinha 17 anos, Chorus Line, a gente sempre se deu muito, muito bem. que bom. Então leia com carinho que vale a pena. Agora eu vou voltar um pouquinho, porque, nossa, você tem muito assunto. Claro que eu vou falar da sua estreia profissional do Ecos, que foi um marco. Eu até vi uma montagem recentemente, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que quem te pensou pro Ecos foi o Celso Nunes, Celso, né? Vendo você fazendo Morte e Vida Severina, eu sei que vocês são muito amigos. Não chegou a ver, não? não viu, Ele viu, mas... mas na época do Morte e Vida Severina, ele ainda estudava Ah, então... na EAD de Entendi. São Paulo. E eu sei que vocês ficaram muito amigos, né? Sim, porque ele também foi morar na Europa na mesma época em Ah, que você eu... conheceu ele lá, então. Não, conheci aqui, E em pode se São encontrar Paulo. lá. Aí, quando ele ia de férias para Lisboa, ele ficava na minha Que casa. delícia. Quando eu passava por Paris, eu ficava com ele. E ele era casado na época com Regina Regina Braga. Braga, pai e mãe de Gabriel. É. Eu adoro ele, acho ele um grande diretor. Eu adoro essa peça. E é um autor, é o Peter Schaffer, né? É. Que eu tive a honra de produzir Let Lot com a Natália, Sim, com a Rosinha e com a Bibi dirigindo. Eu amo esse ator. E eu acho que Ecos é um marco no teatro brasileiro. Você não acha? tenha dúvida, não Que é a tenha montagem de dúvida. vocês. Foi um escândalo. Quer dizer, foi assim. Quando eu cheguei da Europa, Celso Nunes já estava aqui e era o grande diretor de teatro, lá em São Paulo. E eu cheguei e vim morar no Rio, mas eu ia sempre para São Paulo. Ligava para o Celso e ele dizia, vamos sair. E eu vi tudo que ele estava na época, com as peças que estavam em cartaz de Ele direção tinha muitas dele. peças É. de cartaz ao mesmo tempo, né? E tinha Ecos. E eu fui assistir com Paulo Otran, com Ricardinho Blatt, um elenco enorme. E um dia eu estou aqui no Rio, quando o Celso vinha para cá, ele me ligava, a gente saía para jantar, normal. Mas aqui eu já trabalhando num... Outra coisa. Num escritório de uma empresa sueca. Você chegou Você chegou da Europa e ainda fez isso? Fiz um mês depois da chegada, eu estava trabalhando. Uma empresa sueca, porque eu falava norueguês, as Sim. línguas são parecidas, de gases Quantas industriais. línguas você fala? Agora eu falo pouco. Bom, eu falo português e espanhol bem razoavelmente, francês eu falo bem razoavelmente. Inglês você deve falar. Inglês eu falo com um pouco mais de dificuldade. E eu falo... O italiano para mim é muito fácil, porque eu sou de São Paulo Sim, e minha nona era italiana. sim. Mas assim, como eu nunca me dediquei ao estudo do italiano, eu vou para a Itália normal. Você se vira É. tranquilamente. Mas eu tenho que pensar, porque vem palavra de português com palavra de espanhol misturada, mas dá certo. Mas são muitas línguas. Não é todo mundo que tem essa facilidade. É. Mas sabe o que é? Ouvido, né? Tem um ouvido muito É. bom. Um ouvido. Mas vamos voltar pro Ecos. Sim. Aí você foi na plateia, você foi assistir? Não, fui assistir em São Paulo. E aí continuei saindo com o Celso e tudo. Um dia ele chegou aqui e me chamou para jantar. E lá fomos nós jantar. E no meio do jantar ele falou, estou trazendo Ecos para o Rio e ninguém vem de lá, a não ser Ricardo Blatt. E eu quero que você faça o papel da Karen Rodrigues. E eu lembro que na época eu estava, para chegar nessa empresa sueca, eu passei por 1 mês e meio de testes com várias outras pessoas, fui escolhida. Eu trabalhava com um gerente brasileiro encantador, encantador. Depois de 2 meses e meio de trabalho, o Celso me oferece uma volta para o teatro. Eu ganhava nessa firma 6.500 cruzados. E Celso, a produtora, me ofereceu 2.500 e eu fui. Você era feliz fazendo outras coisas? Não, Não, né? Não. Só sobrevivência. era sobrevivência. Era uma necessidade Era. para pagar as contas. Porém, esse senhor, que era meu gerente, era apaixonado por teatro. Ah, que bom. Que sorte.
E eu, quando contei, eu fui claríssima com ele. Eu falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, vai, não precisa pedir demissão, eu te demito e você ainda fica com dinheiro. Ai, que legal. E durante um bom tempo, toda vez que eu estava em cartaz, ele ia me Ele te assistir. vê. Bom que ele teve essa sensibilidade. É. Muito bom. Bom, você acabou a temporada do Rio de Janeiro agora, Longa Jornada Noite Adentro. Um acontecimento brasileiro, indicada para vários prêmios, um diretor muito moderno, Sérgio Modena, conseguiu fazer uma releitura. Acho que é a terceira montagem já, né? Brasileira. Quarta. Cacilda fez primeiro, depois Natália, Cleide, Diáconis. Eu só peguei com a Cleide, porque eu era muito jovem. Eu também vi. E quando eu fui ver, eu amo aquele texto, e uma coisa que eu fico muito impressionado é que as pessoas falam, não, 2 horas de teatro é muita coisa. Ninguém sente. Tem que ter intervalo. E o texto, o público fica cansado. 2 horas que a gente não passa, você não percebe, né? E quando eu olho, eu falo, meu Deus, passaram-se 2 horas, como pode isso? E um texto que não tira, né, que nos deixa assim, aquela tensão na cadeira de tão maravilhoso. Agora, é óbvio que isso depende muito também da qualidade cênica do que está sendo apresentado. Claro. Né? E acho que o Sérgio conseguiu não só tirar o melhor de vocês estão todos brilhantes, né? Você especialmente mais brilhante, você muito reconhecida no espetáculo, que o personagem é o principal, né? Graças a Deus você teve todas as indicações, seus prêmios, mas eu acho que o Sérgio trouxe o novo. Né? O Belchior fala uma frase que a Irene gosta muito de dizer, eu adoro repetir, o novo sempre vem. Exatamente. É um pouco Belchior, o novo sempre vem. E ele, quando ele vem com qualidade, é fascinante. Exato. Quando ele vem com renovação positiva, é fascinante. Foi muito prazeroso fazer, né? Foi muito prazeroso fazer, uma equipe deliciosa, uma peça pesada, e nós rimos do início ao fim, desde os ensaios. Era uma farra. E eu acho que o teatro deveria sempre pensar nisso, que é uma coisa que Eduardo Tolentino de Araújo sempre fala. Para quem não sabe, é o dono do Grupo Tapa. Quando você monta um espetáculo, todos os atores, não importa a qualidade ou a quantidade de cenas que você tem, todos têm que falar a mesma língua. Não adianta você botar um ator brilhante e os que estão rodeando e dando suporte a esse ator brilhante são esquecidos pelo diretor. E quando um sai do tom, como incomoda, né? Na hora. No teu espetáculo agora, tem uma atriz que eu não a conhecia, e isso que você está falando exemplifica exatamente, com absoluta perfeição, o que você está dizendo. Que ela faz a empregada. Ela faz 2 cenas. 2 cenas. E é maravilhosa. Maravilhosas. São cenas curtas, mas ela entra com uma precisão, uma composição que dá devido. Ela faz a personagem crescer. A gente tem uma sensação de que o personagem é maior, né? Devido à competência com que ela realiza. É impressionante. Sobre esses aspectos, eu quero te pedir licença para fazer um comentário. Uma das atrizes que eu mais amo no mundo é a Judi Dench, uma atriz inglesa que... Sigo ela no Instagram. Meu Deus! E uma vez ela ganhou um Oscar de atriz coadjuvante pelo filme Shakespeare Apaixonado. Sim. E eu lembro que quando ela recebeu a estatueta, ela falou assim, eu nunca pensei que um personagem que aparecesse no filme por 6 minutos fosse receber um Oscar. Ana, aproveitando a deixa da Judi Dench que você falou, a Marília Pêra também falou isso quando ela fez Pichote. Sim. A cena dela era de 15 minutos, ela ganhou todos os prêmios. Né? Então, assim, não tem muito tamanho também da participação, tem a qualidade da participação. Né? E aproveitando que você falou na Judi Dench, eu queria muito saber quem são as suas referências artísticas no Brasil e no mundo. Existem atrizes e atores e diretores que você se inspira? Ou é um grupo de pessoas que você não destaca ninguém? Eu não diria que eu me inspiro, mas que eu assisto e sempre me dá um enorme prazer assistir, né?
Judi Dench, para mim, é uma coisa extraordinária. Eu sou enlouquecida. E no Brasil tem alguém especificamente, se alguma atriz ou algum ator que você fala assim, nossa, esse trabalho me emociona muito? Tem muitos, mas tem uma atriz que sempre me fascina com o que quer que ela faça, que é Drica Moraes. Genial. Ela é genial. Drica é um absurdo, Ela se Drica é um entrega ao escândalo. E ela consegue fazer um diferente do outro, né? Não tem nada a ver um personagem com... Concordo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Agora eu quero falar de Norma, porque Norma tem uma coisa que eu gosto muito, que foi um texto do Tony Carvalho de muito sucesso, seu com o Eduardo Moscovis, né? Vocês foram a Portugal, como você falou. Fomos. É lindo. Eu tive a honra de ver a sua relação com o Eduardo, um dia que nós fomos na casa dele, que queriam transformar a peça em Sim. filme, e fiquei muito comovido do carinho dele com você, com a troca e com a admiração, porque é como eu tenho. E hoje a revista Veja publicou uma matéria, que é onde eu quero chegar, que é muito legal. Ela falando como a troca de geração faz bem e provoca relações duradouras, né, de pessoas mais velhas com pessoas mais novas. E até postei essa matéria e foi muito legal porque as minhas atrizes mais velhas, muitas delas foram lá e escreveram dizendo, você é um exemplo disso comigo. E eu fiquei muito feliz, porque Claro. Rafi Siqueira me conheceu com 19 anos, Tá. Rosa Maria Murtinho me conheceu com 20 anos, e nós mantivemos essa relação de trabalho e de vida. Eu estou com 54, então assim, são mais de 30 anos de Claro. amizade sólida. É muito boa essa troca, e eu acho que você tem essa troca, né? Você gosta dessa troca da geração? Absolutamente. Eu lembro que anos atrás, que eu brinco até dizer quem era minha amiguinha, eu com 30 anos, era Henriqueta Brieta. Ela tinha 80. Ela tinha muito humor, né? Maravilhosa, Eu lembro maravilhosa. dela, moreninha. E o que ela me deu de relação humana e de vida está aqui até hoje. Ai, que delícia Inesquecível saber essa disso. minha troca Que delícia. com Bribinha. Vocês trabalharam juntas? Trabalhamos juntas no Teatro dos Quatro. Ela era muito pequenininha, né, Ana? Não, ela era minúscula. Minúscula, É. Ela era uma graça, doce, Agora, uma mulher um monstro, muito forte talentosa. como ela, forte Forte como pessoa? como ela, eu nunca Juro. conheci na vida. As pessoas adoravam o Henriqueta Brieta. Adoravam. Muito carismática, né? Ela era de 1901. Olha. Isso é maravilhoso. E viveu muito, né? Os pais eram atores Ah, não sabia. na Espanha. Aos 4 anos, eles saíram, porque naquela época... Da guerra. Não, muitas companhias portuguesas e espanholas pegavam navios e vinham Se para a apresentar. América e para o Brasil, para a América do Sul e Brasil, claro, dentro disso. E os pais foram para fazer uma apresentação enorme no Peru e adoraram o Peru. E resolveram ficar fazendo teatro. Olha. Primeira vez que ela entrou em cena, ela tinha 4 anos. E num dado momento, ela com 15, o pai faleceu. E era a grande época do Teatro Amazonas, de Manaus, a borracha. Então a mãe dela veio com ela para trabalhar nos pequenos cabarés que existiam, com números musicais. Em Manaus. E ela conta coisas do Arco da Velha. Imagina o que ela não viveu. Até que num dado momento conseguiram dinheiro, entraram no navio e vieram para o Rio de Janeiro. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Aí começaram a fazer teatro de revista. Ela trabalhou anos em teatro de revista. Ela fazia parte dos números de comédia. Foi lá que ela conheceu o marido. E ficou casada com ele até ele falecer. Bom que você conta isso. Ele era português, o João. E eles se casaram aqui, formaram a família. Adorei você ter falado no Teatro Amazonas. Porque, além de ser um dos teatros mais bonitos do Brasil, Sim. eu tenho passagens históricas lá, com a Marília Pêra fazendo uma apresentação, mestre de cerimônia do Festival de Ópera, Sim. que é uma beleza. Você pensar que o Teatro Amazonas faz um festival de ópera no meio da selva, quem não conhece tem que conhecer.
é uma das coisas mais lindas do Brasil e tem uma programação maravilhosa, né? É uma programação que realmente faz toda a diferença. Eu tive a honra de assistir você fazendo Suburbano Coração, Ah, com maravilhoso. Fernanda Montenegro, né, no E Otávio Augusto. Otávio Augusto de Clara Nunes. Ivone Hoffmann. Ivone Hoffmann. Uma das coisas que mais me impressionou na peça é vocês fazerem um musical sem microfone. É. Isso é uma coisa que eu acho um feito, porque primeiro que eu não sabia que vocês cantavam, porque são tradicionalmente atores que não fazem musicais direto, né? Mas eu comecei no Morte e Vida Severina cantando. Mas eu era muito baby, nem sei se eu era nascido, eu não te vi. Não, é uma informação. Então, para mim foi muito novo, né? Eu lembro que eu fiquei muito curioso em ver os grandes quatro atores, quatro gigantes, fazendo um musical. E quando eu cheguei lá, me deparei. Não é muito difícil fazer um musical sem microfone, não? Olha, eu nunca usei musical até hoje. Eu nunca usei microfone até hoje. Aqui vocês têm um que é direcional, não é de lapela, é direcional, né? O palco que era direcional. E você nunca usou o microfone lapela nunca na vida? Não, é aqui. E o desgaste da voz não era muito grande fazer esse microfone? Não. Essa sua voz tão bem trabalhada, tão bem colocada, tão bonita que você mantém até hoje, você vai ter algum cuidado específico ou é uma coisa que você nem tá aí? Eu devo confessar que atualmente eu sou bastante relapsa. Porque o ator tem que cuidar do seu instrumento de Marília trabalho. e Bebia, neurótica. Mas elas eram Natália grandes também, cantoras. muito cuidadosa, de beber gelado, de não dormir no ar-condicionado forte. Isso também não gosto, mas é porque eu não gosto. Mas uma das minhas intenções nessa parada agora é refazer um trabalho de fono com os exercícios que eu tenho que me foram passados por uma fono incrível de São Paulo. Porque teve uma época que eu perdi a voz. Jura? Mas por questões emocionais? Não. Má colocação da voz? Não, eu fui fazer uma cirurgia e na hora de entubar rasparam toda a minha corda vocal direita. Então eu falava assim, não tinha vibração essa corda. E ela era inchada do tamanho desse dedo aqui. Que perigo, Ana. E eu saí de lá. Quando eu tinha que chamar alguém de longe, lá na minha casa, eu batia a panela. Eu tinha 2 tampas de panela perto de mim. Enfim, foi uma cirurgia complicada, mas fiquei ótima. Liguei para um grande amigo meu de São Paulo, que é um diretor musical, trabalha muito com teatro. Trabalhou anos conosco no Tapa, que é Gustavo Kurlat. Eu falei, Gustavo, ele falou, você quer uma tranquila ou você quer uma violenta? Eu falei, eu quero uma violenta. E essa mulher me botou falando em 1 mês e meio. Nossa, qual é o nome dela? Ela é viva ainda? Porque ela tinha minha idade. Que maravilha, hein? Ela fez um tratamento de exercício. Tudo com exercício. Tudo com exercício. E em 1 mês e meio ela recuperou a sua voz. Nesse ínterim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, se você me permite. Por favor. Eu fui chamada para fazer uma novela em São Paulo, na Band. Band estava começando a fazer novela. E Newton Travesso me chamou. Amo. Coisa mais doce, querida, competente, talentoso, bom amigo. Tudo de bom. Um beijo, Newton, a gente te adora. É uma coisa, Newton Travesso, que eu levo no meu coração, um canto muito especial até hoje. E ele é um querido, ele segue a gente no Instagram e segue e comenta muito. Olha, eu nem sabia. Ele tem uma escola em São Paulo. Sim, estou aqui falando dele. Ele comenta muito, ele participa muito das postagens. Aí ele me chamou, e eu fui até lá e falei, Newton, eu não posso fazer, eu estou assim, estou me tratando, mas eu não posso fazer. Eu falei, por que não? Você vai ter microfone, eu dou um ganho na tua voz. Ele me deu a confiança que naquela época estava me faltando, porque eu dizia, como é que um ator que perde voz trabalha? E foi Newton Travesso que me deu um up. Não sabia disso.
E eu Você, quando sou fez a novela do SBT, foi com ele? A Pupila, as Pupilas? pupilas. Acho que ele estava no SBT na Foi, época, foi com ele. foi com ele, as pupilas, e depois eu fui fazer. Foi uma das novelas que eu mais gosto do SBT. Ai, é uma delícia! E a melhor fase do SBT, na minha Foi. visão, foi a dele. Sem dúvida. As Foi a dele. pupilas do senhor reitor foi uma novela incrível. Incrível. Que bom que você tem essa história linda com ele. Eu fui fazer, se não me engano, na Band Serras Azuis. Terras Azuis. É. Terras Azuis. Então, Newton, não sei, provavelmente ele vai nos ver. Você está aqui. Muito bom saber. Inesquecível. Você chegou a ter acesso à Glorinha Boitmilha alguma vez ou não? Sim. Logo que eu estreiei teatro aqui no Rio. Porque eu vim da Europa e caí aqui. Eu ficava muito tensa na véspera da estreia. Eu estreava e no dia seguinte eu estava falando assim, né? Era fatal. 2 dias depois eu estava ótima. E uma vez reformaram o Teatro de Arena e eu fui convidada para fazer a estreia, a peça que reinaugurou o Teatro de Arena, que foi Senhorita de Tacna, com a direção de Sérgio Brito, com Valmor Chagas e Teresa Raquel. Olha. Estreiei a peça e no dia seguinte eu acordei assim. O meu Você é uma marido... personagem maravilhosa, viu? Maravilhosa. Ai, o meu marido, aquele mesmo que ficou na Europa comigo, falou assim, não era de teatro, falou assim, liga para Glorinha Boitmiller. Eu falei, Pra quem não sabe, a Glorinha Boitmilha é uma das maiores fonoaudiólogas do país. Nossa. Eu tive a honra de fazer o livro dela. cuidou de todos os Os atores. atores que você possa Todos. imaginar. Ele falou, vou ligar para Glorinha. Falou com a produtora, pegou e falou, Glorinha, Murilo, Parará. A Ana quer saber o que ela faz. Bota a Ana no telefone. Glorinha, eu não consigo falar. Ela falou, como não, se eu estou te ouvindo? Metade melhorou. E a Glorinha tinha uma educação, mas um humor também, né? Muito. Educada, mas tinha um humor. A Irene é louca por Glorinha. Louca. Você falou uma coisa que eu adoro e quero saber muito, que é ficar nervosa com a estreia. E a Bibi e Marília, ficavam nervosas quase que todo dia. Mesmo depois da estreia. E me diziam que aquele nervosismo fazia parte, né? E tem atrizes que eu já trabalhei muitas, Tônia, por exemplo, muito relax. Você fica nervosa até hoje? Ou você leva numa boa e você tem aquele processo de chegar muitas horas no teatro antes para concentração? Como é que você se lida com esse processo? Quando a peça vai estrear, claro, a coisa é outra, né? Você não sabe. Não, depois da estreia. Depois da até já está Já tá em correndo. cartaz. Eu chego 2 horas antes, ou 1h30. Né? Mas bate aquele nervosismo toda noite antes de entrar ou não? Não, eu fico. Eu não sou de. Não. Converso com todo mundo, tudo, mas logo que dá o primeiro sinal, a gente se reúne, dá as mãos. Faz a prece. Falando, aí subimos, ou vamos até a coxinha, ficamos lá quietos, ou falando bobagem, coisa que não tem nada a ver, sabe? Aí dá o segundo sinal, começa a fazer aqueles anúncios todos, aí todo mundo abaixa o faixa e a gente entra. Eu entro bem depois, já com a temporada correndo, eu entro tranquilíssima, mas com as mãos geladas. Porque eu acho, é bom exemplificar isso. Eu lembro quando eu fiz a primeira produção com o Paulo Otran, O Céu Pode Esperar, no Rio de Janeiro. Eu não estava acostumado com ele, eu fiquei amigo dele no Festival de Curitiba, com 24 anos. A gente se encantou um pelo outro. Ele tinha um produtor que era o Arnaldo, que trabalhou com ele a vida inteira. Eu era o produtor local do Rio de Janeiro. Ele chegou para a estreia na Vila Lobos meia hora antes. Eu quase infartei. Eu falava pro Arnaldo, relaxa, porque ele é assim. Ele era incrível. Ele entra, chegava em cima, trocava de roupa e fazia. E cada um tem um jeito de ser, né? Cada um tem um jeito. Isso é muito gostoso. Ana, vamos falar da tua entrada na televisão. Minto. Vou falar uma coisa antes da entrada na televisão, que eu não posso deixar de falar essa peça que eu tive a honra de ver e adoro, que foi no Lago Dourado, no Teatro Renaissance, com Ari Fontoura. E por que eu quero falar muito nessa relação? Porque, primeiro, é da sua química com a Ari.
O Ari é outro que nos segue, que é um fofo, um querido, Gostoso. né? Um ser humano que se reinventou nas redes aos 90 anos. Maravilhoso! Ele conseguiu, na pandemia, apresentar um novo Ari para o Brasil. É. Isso é muito legal. Você já foi parceira dele várias vezes Sim. na televisão. Na televisão e no E no teatro. teatro. E é uma coisa que ele, quando foi parceiro da Sueli, fez muito sucesso na novela também, A Dona do Pedaço. Não, minto, agora é A Dona do Pedaço, agora nem me lembro. É A Dona do Pedaço, isso. É. E eles foram campeões de merchandising na novela, fizeram muito merchandising. E eu fico tão feliz quando tem dois atores veteranos que têm uma química maravilhosa, porque o público delira. Delira. Delira tanto na televisão quanto delira no teatro. E é uma coisa que eu sinto muita falta na dramaturgia, que é a volta dos casais veteranos, né? E não mais os personagens que periféricos, tudo. E acho que faz muita falta e o público sente muita falta desse amor sendo discutido na terceira idade, né? Existe, claro que existe. E existe, e as pessoas devem comentar com você muito nas ruas sobre isso, né? Sim. Todo mundo deve falar. O espetáculo que eu fiz com a Ari era delicioso, porque a gente era casado. Eu era solar, o personagem era solar, e o personagem do Ari era lunar, mal-humorado. Tudo que ele não é. Tudo que ele não é. E esse casal se amava, se completava de uma forma incrível. Você, novamente, se vocês fizeram uma releitura, porque eu vi a montagem de Paulo Graciano com Natália Timber, no Lago Dourado aqui no Rio, e a montagem de São Paulo de vocês era uma outra tessitura também, outra coisa. E é muito legal você ver os textos feitos por atores diferentes, porque você passa a ter uma visão dupla dos textos, né? Exatamente. É muito bom isso. Mediante a isso, eu quero fazer o quadro Os Mandamentos com você. Tá bem. O que são os mandamentos? Eu coloquei no meu livro 15 mandamentos que eu acho que são a base para um ator seguir na carreira, né? Esses mandamentos fizeram muito sucesso, são muito discutidos, e resolvi colocar aqui, eu vou colocar de 5 em 5, e vou ler para você, e você vai poder dizer, assim, não precisa analisar um por um de forma nenhuma, concordo com todos, ou discordo de algum, ou quero acrescentar mais um mandamento, ou dizer alguma coisa que eu não disse, porque eu acho que os mandamentos ficaram como uma dica para o ator. Perfeito. O ator que está começando, que está estudando ética, compliance, né, inteligência emocional, porque isso tudo faz parte da carreira. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Nossas primeiras 5 dicas são: amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala e não matarás o talento. Concorda com todos? Discorda? Algum você quer destacar, comentar? Não, eu concordo com todos. Podemos seguir? Claro, honrar o texto, fala. Maravilha. Amarás a arte sobre todas as coisas. Vamos para a segunda cartela, então, por favor. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação. Não roubarás a cena. Eu adoro, eu estava esperando você falar. Todas ficam... tão fundamental, é tão fundamental, que é o respeito. É o respeito. Eu boto as dicas porque eu quero firmar isso, frisar isso até dizer chega. Não pode roubar a cena do colega, tem que respeitar, né? Isso é fundamental. Que isso? Muito bom você ter falado isso. Vamos em frente para o último quadro. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não te compararás. Perfeito. Concorda com tudo? Eu concordo. E eu acrescentaria uma coisa. Ótimo. Por favor. Aprenda sempre fundamentalmente a ouvir. Como a Natália me ensinou isso na vida, a ouvir o outro. Eu era muito acelerado. Eu comentei na entrevista que ela era um jovem muito acelerado. É a base de tudo, né, Ana? Ouvir. Não só na arte, na vida. O brasileiro tem o hábito de querer falar. Então você começa a dizer, sabe, uma vez eu fui para a Noruega, eu já fui para a Noruega, já fiz isso, não é falando, acabou aquela que disse que foi para... Aí eu enfio a viola no saco e fico quieta, porque
a pessoa precisa falar, então deixa ela falar, né? Sim. Mas o ator, fale na hora certa. É muito feio atropelar. Ouça. A não ser que o texto peça numa cena muito forte, mas você vai atropelar sem jamais interromper o sentido do que ele quer dizer. E acho que hoje as pessoas não se escutam em lugar nenhum, Não, né? não. Lugar nenhum. Acho que você falou uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. Tá vendo, gente? Dicas de quem sabe, né? Ana, sua estreia foi Dona Xepa na televisão. Foi. Eu adoro essa novela. Tive o prazer de depois, empresariando a Angela Leal, de fazer a versão dela da Record. A sua foi da Yara Corte, é isso? Foi. Né? Foi difícil estrear na TV para você? Porque tem atrizes que sofrem muito com a estreia vindo do teatro. Todo mundo acha que é fácil. Eu acho fazer televisão difícil. Dificílimo. Aquela dispersão de estúdio. E tem atrizes que o teatro tem tanta concentração que tem dificuldade de ter concentração no estúdio. Queria que você me dissesse como é que foi esse processo de estrear, porque você estreou muito bem, como sempre, mas eu queria saber como é que foi. Mais uma vez, foi o teatro que me proporcionou a ida à televisão. Eu estava fazendo Ecos, que foi minha primeira peça, com Rogério Frois. E na época, Rogério Frois fazia uma novela inesquecível das 6, que era A Moreninha. Quando Erval Rossano, Que era o diretor da Moreninha. que era o diretor das 6 horas, só fazia novelas de autores brasileiros de época. Então, ele apresentou um quadro de literatura incrível. Belíssimo. E um dia, eu estava fazendo o espetáculo com o Rogério, o Ecos, e Erval foi assistir. E me viu no palco. Passado um mês, mais ou menos, Erval mandou me chamar. E comecei a fazer Dona Xepa. E você está falando uma coisa que eu adorei saber, e é o que eu falo sempre. O quanto o teatro abre portas. E portas sólidas. Quando você faz um bom espetáculo, um espetáculo importante, as pessoas vão assistir, e os formadores de opinião vão assistir, os produtores de elenco vão assistir. Atualmente. No passado eu não sabia, eu comecei a produzir de 87 para cá. Mas assim, é muito ainda, eu acho que é uma abertura de porta sólida. Eu boto nessa tecla Absurdo. insistentemente. E fui fazer a TV, e entrei no estúdio. Maravilhada. O que eu faço aqui? Primeira cena que eu gravei foi com Angela Leal. Que coincidência. E aí eu falei pro Erval, Ana, olha para a câmera 1. Tinham 4 câmeras, de qual que é a 1? E o Erval, que todo mundo diz, Erval, o Erval foi de uma generosidade comigo. Eu acabava de gravar, ele dizia, vem aqui para a suíte, onde fica o diretor, senta aqui, do lado dele. E eu tinha que ficar lá até o final da gravação. Ele queria que você fosse aprendendo. Que eu fosse aprender. Maravilhoso. Tá vendo por que eu digo assim, pisa na esquerda, pisa na direita, não se cobre. Câmera 1, 2, 3, 4, é sempre da esquerda para a direita. Aquelas coisas ridiculamente básicas da TV que me deu foi Erval. Que maravilha. Ele casado com Nívia nessa época, né? Nívia Maria. E que bom. Um beijo para a Angela Leal também aqui. Agora, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não saibam. A Ana já fez muita novela do Valci e todo mundo sabe. Só que eu não sabia que ela não era uma pessoa próxima e nem conhecia o Valci pessoalmente. E quando eu conversei com ela, eu falei, Ana, eu achando que ela e o Valci eram oi carne. Como é essa relação com o Valci? Que bonito, você faz todas as novelas dele, ele adora você, chama sempre, e vocês só me... Não, nunca conheci. Eu achei aquilo sensacional, porque primeiro porque prova o quanto o autor admira a atriz, né? Não tem uma relação pessoal. Mas é peculiar. Né? Depois eu fui conhecer. Depois você acabou conhecendo. Valci. Mas depois de quantas novelas? Muitas. Muitas, né? Mas isso, olha todo mundo acha que vocês são oi carne. Não. Engraçado isso. A única vez que ele me chamou para fazer uma novela e disse o que ele pretendia foi quando eu fui fazer Alma Gêmea. Já chego aí. Mas, voltando ao Erval,
O Herval dizia para os atores dele: não conversem com o coitado do autor durante a novela para pedir para aumentar papel. Ótimo você falar isso. Isto é horroroso. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu nunca telefonei para Valcir na vida. E aí, depois de uma das novelas que eu fiz de Valcir, que eu fazia uma judia ortodoxa, daquelas que o marido Sim. usa, o Peyot. Acho que era uma novela das 7. E eu aprendi tudo. Passei uma temporada com a comunidade judaica, que eu respeito muito, sempre E respeitei. eles gostam muito do espiritismo. É. Eles se identificam. Eu tenho alguns Kardecistas. bons amigos que são Eles se identificam kardecistas. muito. Mas esse era um lado bem peculiar do judaísmo. É bem conservador. E eu aprendi a rezar, eu aprendi aquela... Você frequenta O Shabat, sinagogas, frequentei. Tinha uma vizinha que era bem religiosa. E uma vez, sabendo que eu estava me preparando, ela fez um jantar de Shabat Que lindo. para me explicar tudo com a família. Enfim. E quando terminou, estava terminando a novela, vi as festas judaicas todas. Você faz isso sempre para as suas personagens? Não, Não. não. Mas eu estava numa reunião de pessoas judaicas, judeus em São Paulo, e sentou uma moça na minha... Não, eu fui participar de um jantar, era culinária de Israel, um festival de culinária Israel em São Paulo. 15 dias de culinária Israel. E eu fui com essa minha amiga, que sempre me levava para todos os eventos, e na minha frente sentou uma moça, que ela me apresentou, e depois no bate-papo, essa moça me falou que era do Ministério de Cultura de Israel, e a que estava do lado era daquela empresa israelita que fazia voo direto, El Al. E eu comecei, e elas disseram, eu sei que você é muito curiosa sobre as coisas. Eu falei, o sonho meu é conhecer Israel. Terminou a novela, 4 pessoas foram escolhidas para ir para Israel. Valcir foi junto, era um dos 4. Então eu passei uma semana com Valcir, dia e noite. Em Israel. Aí conversávamos, trocávamos. Valcir é uma pessoa divertidíssima. Muito, muito. Que experiência rica, hein? Não, Que isso é um experiência caso à rica. parte. É um caso à parte. Quero saber A depois gente de vai muito essa viagem. conversar. Eu falo muito com o Padre Fábio, Sim, querido. nosso querido amigo, que eu quero muito ir a Israel com ele, fazer a peregrinação, ele contando a verdadeira peregrinação de Jesus Cristo. A gente tem ele vai sempre, eu nunca fui. Eu falo muito que esse é um dos meus sonhos, ir lá. O Valcir é muito inesquecível. com o texto, ele Muito. não gosta que altere. Muito. Você, de uma maneira geral, quando você faz as novelas, você tem a tradição de seguir rigorosamente ou você coloca alguma coisa sua? Rigorosamente, eu não sei, pode eventualmente uma intenção aqui, uma fala ali, mas eu procuro ficar dentro do que está escrito. Tanto que um dia a gente estava prestes a estrear mais uma novela e tinha aquelas festas, né? De aquele primeiro encontro. E antigamente as festas eram gigantescas, Acabou. né? Acabou, isso não tem mais. E o Valcir estava com um grupo de atores mais jovens e eu passei. Ele falou, vem cá. Ele falou, olha, a Ana já fez 6 novelas minhas. Ela sabe que eu falei, gente, por favor, sigam o texto, porque Valcir é muito rigoroso. Eu falei, tem outra coisa. Não perturbem o Valcir em casa. Por que você me escreveu isso? Por que você me escreveu aquilo? Valcir, eu nunca liguei para você, né? Ele virou baixinho para mim e falou, mas você sabe que pode, né? Mas é lindo você saber que pode respeitar o autor. Claro, coitado. Eu até quero voltar uma coisa que você fala tão bonita no final de Longa Jornada Noite Adentro, quando acaba a peça. Você faz um discurso
Queria que você falasse sobre esse discurso, porque é tão tocante, a gente sai do teatro tão mexido com aquele seu discurso final, e é uma mensagem perfeita que a peça passa. Queria que você falasse sobre aquele discurso. Uma ideia sua? Sim. É o seguinte, eu acho que toda arte te causa uma emoção, né? Mas o teatro, especialmente, você tem a emoção na hora em que a história se processa. Desculpa. Você vê uma tela, uma pintura interessante, você analisa, depois você vai, depois você volta para aquela tela, te causa uma emoção. Um espetáculo de dança te causa uma emoção e tudo. Agora o teatro conta uma história de ser humano, sempre. E ele vai provocar uma coisa em você e uma coisa diferente naquele outro, na hora em que a ação se passa. Isso é típico do teatro. Mas nós, atores, também recebemos essa emoção que a plateia nos dá, rindo em determinadas horas, fazendo um silêncio absoluto que você viu na nossa. Em outras partes, você vê o público, parece que está levantando da cadeira, aquele o que vai acontecer agora? Essa emoção é típica do teatro, e eu sempre encerro os nossos bate-papos com a plateia dizendo, junto com todos os atores, se vocês quiserem continuar a ter emoção, não deixem nunca de ir ao teatro. Lindo demais. Paulo Inicetti, nas produções, eu fiz umas 3 com eles, né? E a gente, quando fazia sábado, domingo, segunda-feira no Rio de Janeiro, que foi a primeira uma montagem de Teatro os 4, a gente fez a segunda montagem, eu fiz o Rio. Eles tinham uma coisa muito interessante, quando acabava o espetáculo, naquela época eu ia muito ao teatro como produtor, que eu gosto de teatro, né? Eu gostava era daquilo, de estar com eles lá, principalmente com aquela dupla que eu amava enlouquecidamente. Amo, claro. E eles falam, Montenegro, hoje o espetáculo, a plateia estava difícil, hoje o espetáculo, a plateia estava carregada, Nunca é hoje igual. a plateia estava maravilhosa. Eles tinham uma coisa de uma relação energética com a plateia Total. absoluta, né? E eles saíam emocionalmente diferentes a cada dia. É É o que eu impressionante. falo para o nosso público, o espetáculo de amanhã será diferente É deste. isso. Porque nós, seres humanos, hoje acordamos assim e amanhã acordaremos de outro jeito. Perfeito. Você acha muito difícil quando você pega uma personagem, por exemplo, você falou que tem vontade de fazer uma bruxa, uma super vilã, eu sei que você já fez várias. Mas você é tão doce, tão querida, tão generosa. Quando você tem uma personagem que não é você em nada na vida, que você não se identifica em nada da maneira de pensar, você acha aviltante, assim, é difícil fazer aquilo, te agride de alguma maneira ou não? Você entra na personagem, faz e não tá nem aí pro que a personagem diz. Não me agride. Não te agride. Não, porque eu estou mostrando um ser humano do jeito que ele é. Não é? Então é aquilo que eu te falei, eu vou devagarzinho, porque eu tenho que descobrir como é que... É claro que se eu for fazer o papel de uma cega, eu vou tentar olhar com mais cuidado como é que o cego se movimenta, né? Qual é a postura do... Mas se eu for fazer um ser humano que está aí no meio da gente, a gente nem sabe, eu deixo ele vir daqui, porque eu já vi tanto aquele tipo de ser humano e isso ficou guardado em mim. Então eu quero que saia daqui, não aquele que eu já vi, mas aquele que é meu. É que na minha vida, aquilo que eu te falei, eu não deixei, porque o caminho que eu decidi seguir é este. Mas ele existe aqui dentro. Então, como artista, a gente tem que estar sempre muito alerta. Sim. Porque se eu quiser matar, eu mato. Sim. E essa é uma organicidade que para ter E mato com competência. Interessante você falar isso. Muito interessante. Por isso que eu acho que o artista tem que ter uma inteligência emocional dobrada para tudo, não só Pelo para amor de lidar com o Deus. personagem, como para lidar com o público, para lidar com a mídia, para lidar com tudo. E consigo próprio, Consigo que é próprio. o maior problema, né? Você acabou de fazer uma novela, Travessia, como sempre você entra e rouba a cena. Tem novelas que você entra dentro da trama central, tem novelas que você faz papel periférico, mas você sempre prova que o personagem, às vezes, mesmo não estando na trama central, ele toma uma importância de acordo com a interpretação. Tia Cotinha é um exemplo disso. Eu fiquei muito feliz
no final da novela, naquela pesquisa que teve dos 10 personagens mais populares da novela, a Tia Cotinha está entre elas, né? E a Tia Cotinha, às vezes, entrava, falava 2 frases, mas a personagem tão carismática, a Tia Cotinha é aquela tia que a gente tem dentro de casa, que a gente quer abraçar, que a gente quer beijar, isso é puro mérito seu, né? Sua construção, sua composição, sua forma de interpretar, sua empatia, né? Que não é todo mundo que o público tem essa identificação. Eu falo sempre que você faz do limão, muitas vezes, uma grande limonada. Te incomoda você pegar uma novela e ir comendo por fora e crescendo, e isso te gratifica? Ou você fica, às vezes, decepcionado de pegar uma pessoa, poxa, poderia dar mais? O final sempre é positivo para você, mas Sim. é uma coisa que te desanima ou vira desafio? Não desanima. Atualmente, eu acho assim, pensando racionalmente, com raríssimas exceções, a televisão sempre me deu limões, né? Mas como eu cozinho razoavelmente bem, às vezes eu recebo limão como se fosse um limão siciliano, Sim. não é? E não, comparado com os personagens que eu já fiz na vida em teatro, a televisão nunca me deu a mesma coisa. Mas eu sei que o meu lugar ali é esse. E Então, você não para de trabalhar, sem parar aí com personagens. Eu acho que a Ana Rosa, ela tá no Guinness como uma atriz que mais fez novela. Mas quando a gente vê o teu currículo entre cinema, televisão, teatro, você, sem dúvida nenhuma, você é uma das atrizes que mais trabalhou no país. Isso, assim, é fato. Que você, principalmente televisão, nos últimos anos, você não parou. Praticamente uma novela por ano. Você vem numa sequência. teve uma vez, agora há pouco tempo, inclusive, que eu fiz em 4 anos e meio 4 novelas. Até que eu pedi. Foi Pra quando você parar. pediu para descansar. Você É. falou, não aguento. E E uma delas, eu lembro que você ainda fez junto com um filme, Meu Tio, Quase Perfeito. um tio quase que eu adorei Você fazer. adorou fazer, Era você uma fez o farra. 1 e o 2, e você fez a novela e o filme. E eu lembro de você acordando não sei quantos dias seguidos, 4h30, É. 5 da manhã, É, e ali foi um teste de esforço é. fenomenal. E quando eu fui pedir para aquela parte de artística da Globo, eu falei, gente, eu queria tanto para. Não, eu cheguei lá e falei assim, eu queria saber se por acaso tem alguém que está querendo que eu faça novela. Ah, tem um pedido para você fazer. Eu falei, gente, é o seguinte, eu emendei 4. Esse produtor olhou para mim e disse assim, como emendou 4? Isso não é possível. A Globo não faz isso. Abriu o computador E viu que você tinha mandado 4. falou, Ana, você fez 4 seguidas, isso não pode. Absolutamente. Quanto tempo você quer parar? Eu falei, uns 6 meses. Durou 3, né? Menos até. Eu falo que ela não para. Mas eu Muito- também tinha uma outra coisa. Eu era contratada pela TV Globo, né? Isso não quer dizer nada. Que seu contrato encerrou, você voltou a fazer novela. Não. Eu não estou falando da parte deles, eu estou falando da minha. Eu fui contratada. Todo fim de mês, meu dinheiro estava você lá. sentia meio que não poder negar, né? Como é que eu vou dizer Sim. para um patrão Sim, entendo que perfeitamente. quando eu fico 2 meses em casa, ele continua dia 30 depositando o meu dinheiro? Como é que você vai recusar? Como é que eu vou chegar para eles? Ah, agora eu não quero. Que isso, gente? Certíssima. Não pode, não pode. É muito legal quando a gente pega a galeria de fotos sua. Eu fiquei muito maravilhado com isso, porque assim, botar 40 fotos de personagens diferentes, são 40 caras diferentes. E hoje, quando você entrou aqui, eu falei, que cabelo lindo, estou implorando para ela não cortar. Eu falei para ela, não corta, cabelo lindo. Deixa esse cabelo crescer e no próximo personagem, que vai durar 15 dias, Não. Eu me decretei em férias. você vai lá e corta. Mas é incrível esse quadro de mutação. É incrível. Foi como você caracteriza diferente. E eu queria te perguntar, porque eu acho muito peculiar, porque não é todo mundo que tem essa frequência de mudar tanto como você. Esse é um trabalho de visagismo com o diretor? Ou você traz opções para personagem? Você gosta de apresentar? Como é que você lida com isso? Eu chego na televisão, o diretor diz, o personagem é este. Eu digo, pois não.
Ele falou, vai falar com a figurinista. Aí a figurinista diz, olha, Ana, assim, assim, o que você acha? Eu falei, acho legal fazer mais ou menos assim, assado, e combinamos. Vai para a caracterização. Ana, está aqui o modelo que a gente pensou. Este, mais ou menos, desse quadro. Você gosta? Eu falei, gosto. E faz. Então você basicamente segue as regras estabelecidas por eles. Mais ou menos, sim. Com raras exceções. E a sua relação com o diretor de teatro, com o diretor de televisão, ela é a mesma da troca artística? Ou você gosta de dar o seu palpite no set? Ou você gosta de dar o seu palpite no palco? Quando você tem você está formando um texto em teatro, todo mundo entra na discussão. Porque a gente primeiro faz um trabalho sentado numa mesa. Você gosta de fazer trabalho de mesa? Adoro. Eu também. Discute. Bibi não gostava. Discute o personagem, discute o outro, fala isso, como é que você acha? Ah, não, eu acho que é por aqui, por ali. E todos dão opinião sobre o seu personagem e tudo. Com o diretor de teatro, você pode ter troca. Mas é mais difícil porque O tempo. Né? tem que gravar 32 cenas naquele dia. Tem que gravar. Mas você mesmo assim, se ele te der uma marca que você discorde, você fala alguma coisa ou você segue o ritmo como ele está falando? Falo, quer dizer, falo na medida do possível. O diretor, para mim, eu sou assim. O diretor mandou fazer assim. Entendi. O diretor está pensando naquilo há 6 meses. Eu estou tendo contato com aquilo agora. Ele sabe O que ele quer. o que ele quer. Ele te pede para sair daqui e ir para lá, porque ele sabe o que vai fazer na edição. E aquilo vai corresponder. Enfim. É isso mesmo. Concordo com você. Por isso ele se chama diretor. Nós temos, eu e a Ana, para quem não sabe, uma amiga em comum, né? Que o público do Brasil inteiro sabe, é a Irene Ravache, mas eu tenho o privilégio, eu falo que eu acordo durmo agradecendo, porque Irene não só minha atriz, minha amiga da família, passa Natal Novo comigo, minha vizinha, que eu fiz ela comprar apartamento, fez na minha casa, da janela dela te dá Deus, dá para minha casa, frequenta a minha casa, eu tenho a honra de ter as duas na minha casa. E elas têm uma alma muito parecida, né? Que todo mundo acha que elas são seríssimas, de sérias elas não têm nada. São seríssimas para negócio. Fala, foi, fechou. Mas a vida é um olhar muito parecido. E eu estou contando isso porque a Irene me surpreende a cada dia, né? Você falou na coisa de ouvir, talvez a atriz que eu mais escute é a Irene. Eu tenho uma relação de troca realmente muito interessante, porque às vezes a Irene me liga, sempre muito como você, com que saudade, mas às vezes ela liga para fazer um comentário, crítica, e eu paro e escuto, e com a doçura que lhe é peculiar. Claro. Quando ela foi estudar com o Eduardo Milevitz, que eu adoro, acho um dos maiores preparadores de elenco do país, ela me liga, quando acabou a preparação, e fala assim, Marcos, foi muito enriquecedor e eu aprendi uma técnica de interpretar com os olhos. Eu fiquei muito maravilhado em ouvir aquilo, porque eu acho incrível uma atriz. Claro. Na idade da Irene, eu não me lembro, ela está com 70, vai fazer 78, eu não me lembro se ela na época se ela tinha uns 72, 73, mas ela está disposta para o novo. Lógico. Em se reinventar, em se redescobrir, e está a serviço de um profissional que tem uma técnica de interpretação maravilhoso. Já trabalhei Já com trabalhou. E eu queria saber isso. Você sempre está disposta a essa troca, mesmo com toda a sua grandeza, em ouvir o novo para acrescentar na sua personagem? Muito. Eu lembro da minha mãe, que desde pequena ela dizia assim para mim. Uma pessoa que chega para mim e diz, sobre esse assunto eu sei tudo. Pode deitar e morrer, minha filha. Exatamente. Porque a gente aprende todo dia uma coisa nova. E a gente veio para aprender. Exatamente isso. Você chegou a fazer com Milevitz, você se lembra qual a novela? O Outro Lado do Paraíso. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. E eu fiquei muito emocionado com ele, não é nenhuma propaganda que eu vou fazer, porque eu não o conhecia. Ele é argentino. Sim. Ele comprou meu livro, ele leu, e ele me ligou. Que querido. Vamos fazer uma live. E eu fiquei maravilhado dele ter se identificado com a minha história, com minhas dicas, com as dicas de vocês, pelo carinho e por um profissional que eu respeito tanto, e eu ter tocado ele. Né? Que o meu livro, eu falo, ele transcendeu só o jovem, né?
E eu sempre falo que o Claro. Marcos Frota me autorizou a contar. Ele não é meu artista, ele é meu amigo a vida inteira. Eu amo ele. Num domingo de manhã, que ele me liga às 9 da manhã, eu falo, Marquinhos, o que eu te fiz? Quando ele me liga, domingo de manhã às 9, eu não trabalho com ele, eu falei, alguma coisa aconteceu. Claro, E ele falou que ele queria fazer a adaptação do meu livro para o teatro. Eu falei, já estou fazendo. claro. E eu falei, mas que alegria você me ligar para falar isso. Ele falou, se o seu livro, se eu tivesse lido quando eu era jovem, eu não teria feito algumas coisas. Aquilo me tocou tanto, É. né? Também, de novo, repito, não jamais pela vaidade, mas pela relevância Claro, que a gente consegue, porque esse é o nosso intuito, né, Ana? É tocar as pessoas. claro. Você com a sua arte, eu com a minha acessibilidade empresarial e também acho que o meu lado artístico. Esse, na verdade, é o nosso grande legado, comprometimento e objetivo de vida. Porque se não tiver essa Exatamente. troca, a gente não tem esse sentido. Claro. As coisas se perdem muito. Claro. Você, quando fez o filme Reflexões de um Liquidificador, Adoro. que eu amo de paixão, né, do nosso André Klotzel, né, É. você fala. Eu queria te fazer essa pergunta porque eu acho que deve ter sido muito... Eu leio todos os domingos, né? É o dia que eu tiro para leitura. Ou eu leio um livro, ou eu leio os roteiros da semana de vocês. Durante a semana eu vou lendo aos poucos coisas emergenciais, Claro. mas domingo é o dia que eu tiro para ler de 6 a 8 horas, a vida inteira foi assim, que é o dia que eu analiso e digo para a pessoa o que eu acho de verdade. E da época, eu fico imaginando você, quando recebe um roteiro e vai contracenar com um liquidificador, né? E o liquidificador vira seu cúmplice de milhares. Tal. Não te causou nenhuma estranheza, nenhum medo? Ou você já leu aquilo e falou, nossa, eu se fosse ator, eu acho que eu teria medo, de verdade. Eu acharia estranho. Como é que te bateu assim quando você leu esse roteiro? Foi muito engraçado. Eu não conhecia André Klotzel, Ah, você não tinha relação com ele? nenhuma. Tinha visto alguns filmes dele que eu adorava. E um dia eu estou em casa, toco o telefone, André Klotzel. André Klotzel, eu sou cineasta. Eu falei, eu sei, André, conheço você, já vi coisas suas. Pois é, eu queria te chamar para fazer um filme. Eu posso te mandar o roteiro para você dar uma lida? E depois, se você gostar, a gente sai. Não, gostando ou não, a gente sai e se encontra para tomar um lanche. Eu falei, por favor. Dia seguinte, o roteiro estava lá em casa. Eu comecei a ler. Li, achei o máximo aquilo. Mas eu falei, o que será que ele quer que eu faça? Eu só pensava nisso quando eu vi o filme. Aí eu fui tomar um café com ele. Eu falei, André, o que você quer que eu faça? Ele falou, a protagonista. Aí ficamos tomando café. Ele falou, eu estou entrevistando várias. Entrevistando, não. Batendo papo. Né? Você acha que é a sexta com quem eu bato um papo? E eu lembro que a gente estava num café da livraria da Travessa, não, lá em São Paulo. Bom, enfim. E ficamos, e toma café, e come não sei o quê, e toma café. Ficamos 1h30. Aí levantamos, ele pagou a conta, levantamos, ele foi me levar até meu carro, ele falou assim, parei as entrevistas. Eu falei, por quê? Ele falou, você é que vai fazer. Aí ele foi me levar nos lugares que ele estava pensando para fazer as coisas todas. Bom, e lá fui eu gravar, filmar. Eu conversava com o liquidificador o tempo inteiro. Aí o André dizia assim, eu vou gravar as respostas, porque não tinha ninguém ali para fazer a voz do liquidificador. Aí eu falei, André, não vai dar certo, porque eu vou falar, aí dá um delay, liga o gravador, entra, fala, desliga, entra a minha, não vai fluir. Aí eu vou chamar então um ator para fazer isso. Falei, não vai dar certo, porque depois quem fez o liquidificador foi o... A voz. Que não é um teste. E eu acho isso fantástico. Você não acha bom isso? Isso tinha que acontecer sempre. Esse é um movimento que cada vez mais aumenta. Porque muitas vezes o diretor chama um ator, começam os ensaios, a preparação. Descobre que não é a pessoa. Descobre, e aí fica constrangido de mandar aquela pessoa. Sim. Eu acho muito saudável também. Acho muito não saudável. Pode, não muito pode. Saudável. Que bom ouvir falar isso, você falar isso.
Ana, tem uma questão em você que eu gosto muito, que eu acho que você soube e sabe envelhecer, né? Você está com 75 anos, 8, olha, eu já achando que você tem muito menos. Maravilhoso você ter essa certeza da idade, não estou cometendo uma delicadeza. Eu sou de 45 e eu tenho a mesma idade que Irene. Minha idade é Irene. E eu gosto muito que a atriz posicione a sua idade, porque até para o público entender. Mas tem uma coisa que eu quero falar, porque hoje, quando vem um pedido de teste, uma convocação de elenco, já tem produtor de elenco, muitas observações implorando, senhores agentes, por favor, avise as atrizes para terem cuidado com botox, com preenchimento, Eu sei. com plásticas, com lifting, e as atrizes mais jovens, cada vez mais viciadas nisso. Você está uma linda senhora, sabendo envelhecer lindamente. Nunca fiz Você plástico. nunca fez plástico, eu queria falar isso, porque você veja que pele que você tem, como você Isso é genético. genético, mas ao mesmo tempo, se você quisesse não assumir suas rugas, né? Sim. Quisesse fazer alguma coisa que é natural de uma atriz, você poderia, e tenho certeza que você faria alguma coisa muito leve, muito lift. E eu fico muito feliz disso não te incomodar no sentido de que é lindo e ao mesmo tempo que é assim que tem que ser. Você não acha? É a vida, É né? a vida, né? E a vivência. Se eu perder isso, eu perco. Eu fiz uma única vez um procedimento que é um problema de família. Minha mãe fez, minha tia fez. Da parte da minha avó, parte mãe, a pálpebra nossa cai Tinha muita pele. e fica em cima dos cílios. E chegou num dado momento que eu me olhei no espelho e falei assim, eu não tenho cílio, eu não via o meu cílio. Escondi o teu cílio. Aí fui procurar um lugar, um cirurgião incrível, e eu dizia para ele, pelo amor de Deus, você não mexa em mim. Pelo amor de Deus, você vai trabalhar daqui para cá. Você não faça mais. Eu sei, Ana. Eu sei, Ana. Mamãe fez um mês depois. Ele limpou esta parte. Aqui não mexeu, aqui não mexeu, nada mexeu. E foi muito engraçado, porque quando terminou a cirurgia, eu cheia de ponto, eu olhei para cima e falei, aqui tem teto. Você enxergou coisa que você não via. Exatamente. Olha só que delícia. É. Muito bom, muito bom. Você tem uma relação, você é muito antenada, muito inteligente, muito culta, sabe tudo, você é antenada com notícias, nem todas as atrizes são antenadas com notícias, sim, você se discutiu, está sempre ligado em tudo, mas você tem uma coisa muito peculiar, que você é muito ligada em rede social, pelo menos nas minhas, você acompanha bem. Eu não gosto de rede social, eu não tenho Facebook. Eu queria te perguntar isso, porque você tem a sua rede, mas você não posta nada, mas você é muito online na minha, só comigo ou com todo mundo? Você acompanha? Pouquíssimas pessoas. Então que bom, me sinto honrado de você me acompanhar tanto assim. Porque eu não tenho tempo, para mim é difícil. Alguém fez por mim um Facebook, chegou um dia que eu falei assim, não estou aguentando, é o Instagram, você trabalha com isso. Pois é. É Facebook, é isso, depois responde, não responde. Acabei com o Facebook, tenho o Insta, e já é suficiente. Já é demais, né? Acho que você gosta, de certa maneira, de acompanhar as pessoas que você curte, né? Sim. E com essa carreira linda que você não tem vontade de ter uma biografia? Olha, eu tenho um grande amigo que já escreveu várias biografias, ele é lá de São Paulo, Tiago Bechara. Ele fez biografia de grandes artistas. E ele, há anos, está atrás de mim para fazer biografia. Aí eu digo assim, meu amor, você vai escrever uma biografia que quando for editada eu já sou outra. Aí atualiza. Tem que ter. Mas, de repente, outro dia eu estava conversando com uma pessoa especialíssima também, que eu amo. Ele falou, Ana, mas não é isso. É deixar o legado da sua carreira. Merece. Você sabe de quem eu estou falando? Claro, claro. E acho que você tem que fazer. Com ele ou com outro, porque a sua carreira é um belíssimo legado, né? E a gente precisa, é uma geração que a gente precisa estar com tudo registrado.
para que sirva de inspiração para os que estão chegando e para os que estão aí. E tem outra coisa que você sabe disso, eu preservo muito a minha vida pessoal. Sim, eu gosto muito disso. É. Eu adoro a pessoa discreta. Eu sou, se você soubesse, se vocês soubessem, aliás, Marcos sabe, eu sou muito caseira. Sim. Eu quero mandar um Muito. beijo para uma grande amiga sua que eu adoro, a Clarice Desiré. Ela mandou dizer para você não me maltratar, mas eu esqueci de dar o Eu recado. gosto demais dela. Ela é fundamental na minha vida. Ela tem uma alma linda, é uma pessoa que eu quero A pessoa muito mais bem, generosa que eu conheço. lindíssima, talentosa, e sempre que eu encontro com ela, parece que nós somos os melhores amigos E da vida inteira. Muito. Se você soubesse, eu estou na casa dela. O que nós duas juntas rimos, Que o delícia. que nós falamos. Diga a ela que eu quero muito, muito bem a ela. Ana, Essa- nós estamos chegando ao fim. Ah, não. Bom demais, mas ainda temos duas etapas. Ah, bom. Uma pergunta final, e depois da pergunta final, nós vamos ver você recitando, não sei o que você preparou pra gente. Antes da pergunta final, eu quero te dar uma lembrança, que é um presentinho. Adoro receber Muito amor. presente, adoro. A gente tem as máscaras do nosso teatro no cenário e a gente mandou fazer o colar das máscaras do teatro para vocês. Eu vou te dizer uma coisa. Estou muito emocionada. Eu que sou do teatro, sou Boa cria tarde. de teatro. Eu não tenho isso. Ah, que bom! E a gente está descobrindo que as pessoas não têm, a gente está muito feliz. Na nossa sacolinha do nosso sim. podcast, para você botar aqui, essa caneca Olha também é que- sua. Ai, que maravilha. Depois a gente bota todos os presentinhos. Será que ele vai entrar ou tem que abrir? Ele, nas outras, ele entrou. Mas eu posso abrir para você. Ver se Eu vou abrir. você tem muito cabelo, pode ser que... Se quiser, isso. Ah, tá lindo. Ah, eu estou arrepiada. Que bom, que bom, que bom, que bom, que Obrigada. bom. E olha, antes de você recitar e a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta final assim. Você tem alguma coisa que você nunca me disse que gostaria de me dizer? Pro bem ou pro mal? Pro mal que eu digo assim, uma crítica, alguma observação. Abra seu coração e pode dizer o que quiser. Não, eu acho que crítica, pelo menos, nada me passou pela cabeça. Mas eu tenho uma profunda admiração pelo que você fez, né, sua carreira, mas por esse legado que você está deixando, sabe, desse comprometimento teu com a arte e com os teus atores. Isso é uma coisa que me comove e eu acho que você nos deu mais um incentivo para continuar na luta, porque é uma luta que vem lá dos gregos, se não antes. E a gente está nessa junto, né? Sim. Então eu queria te agradecer. Muito obrigado. Essa é a intenção do nosso podcast. Que bom saber isso de você. Vamos te ouvir agora? Eu vou ler, Você vai ler o que você preparou pra gente. voltando às origens. Eu vou ler um poema de João Cabral de Melo Neto, chamado A Mulher e a Casa. Eu tenho ele assim na minha mesinha de cabeceira. De vez em quando eu vou lá e olho e leio. A mulher e a casa. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, teu reboco claro, riso franco de varandas, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro ou será quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas, pelo que dentro fizeram com seus vazios, com o nada, pelos espaços de dentro, não pelo que dentro guarda, pelos espaços de dentro. Seus recintos, suas áreas, organizando-se dentro em corredores e salas, os quais, sugerindo ao homem instâncias aconchegadas
paredes bem revestidas ou recessos bons de cava exercem sobre este homem efeito igual ao que causas, a vontade de corrê-la por dentro, de visitá-la. Meu Deus, bravo de pé. Que honra. Que lindo. Lindo, João Cabral. Ana, eu não tenho palavras para te agradecer. Mas é muito curto. 2 horas de uma conversa muito boa. E sei que você fez um sacrifício, que você mora em São Paulo, de agenda. Não sacrifício nenhum. Você sabe que eu gosto de encontrar com você por saudade. Pois é, e eu queria dizer aqui, deixar registrado meu amor, minha admiração por você e a minha gratidão de Deus ter colocado você na minha vida e a gente poder seguir nosso caminho junto aí, baseado na nossa fé, por isso que eu boto a palavra aqui, Sempre. na nossa espiritualidade, no nosso amor ao ofício, mas acima de tudo, no nosso comprometimento. Sempre. Nós somos comprometidos e eu me sinto muito comprometido com você. Um beijo, te amo e te adoro. Amém? E espero vocês na quarta-feira que vem, às 20 horas, com mais uma grande rainha do nosso. Posso falar uma coisa? O que você quiser. Se vocês quiserem continuar a ter emoção, não deixem nunca de assistir o podcast do Marcos. Meu Deus, eu vou ficar postando isso todo dia. Um beijo, foi ótimo. Obrigado. Vou fazer isso uma vinheta. Você hoje me deu várias vinhetas. Você finia. Acabamos, obrigado. Ai, que coisa linda. Gostou? Nossa.